Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do ESG, o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos trabalhadores daqui do GRESG e hoje nosso assunto, nosso bate-papo aqui vai ser sobre planejamento reencarnatório. E como é que a gente organizou o nosso estudo de hoje? A gente trouxe várias perguntas, várias dúvidas que nós mesmos tínhamos a respeito de planejamento reencarnatório e te organizou algumas perguntas aqui que eu acredito que provavelmente você já se fez. E a gente vai fazer uma conversa aqui. A gente vai poder pensar juntos sobre tantas questões a respeito de por que eu venho na determinada família, as minhas provas, as minhas expiações. Será que tem livre-arbítrio? Já que tem um planejamento reencarnatório, é Maktub, está escrito. Será que alguma coisa que eu possa fazer diferente na minha vida vai fugir do planejamento reencarnatório? E se eu fugir do planejamento, será que dá ruim? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E claro, já que isso daqui é um vídeo, não é uma live, a gente vai conversar como? Você deixando aqui seus comentários no final, tá? Então, conforme a gente vai trazendo, a gente vai expondo algumas ideias aqui, a gente quer muito também ouvir a sua opinião. Então, aproveita o espaço aqui embaixo para você deixar a sua opinião, você deixar suas dúvidas, para a gente continuar essa conversa depois. Legal? Vamos lá. Considerando aqui primeiro que tudo que a gente estudou, tudo que a gente vai trazer para vocês aqui agora foi baseado no Livro dos Espíritos. Eu estou com a bibliografia toda que a gente usou aqui. A gente usou várias questões do Livro dos Espíritos, Evolução em Dois Mundos. A gente também tem o Livro dos Missionários da Luz, do André Luiz, e A Vida Continua também, do Chico e do André Luiz. Legal? Então qualquer base, qualquer dúvida que você tiver, você também pode recorrer a esses livros da doutrina para você conhecer um pouquinho mais sobre o planejamento reencarnatório. Então vamos lá, a gente fez uma seleção muito legal de perguntas aqui para a gente desenvolver juntos as nossas respostas. Primeiro, o que é planejamento reencarnatório? Qual o objetivo dessa organização sobre como que a gente vai voltar aqui para a Terra? Bom, eles têm partido do pressuposto que se existe um planejamento reencarnatório, existem várias vidas, né? Acho que isso aqui já é como um acordo nosso, não é verdade? Se a gente é espírita, ou seja, a gente está começando a compreender a doutrina espírita, a gente compreende que existem várias vidas. E se existem várias vidas, e numa determinada vida eu cometo um erro muito grande, será que vai passar despercebido? Será que é só beleza, eu desencarno, depois eu volto numa outra vida e vida que segue? Não é bem assim, né? Se a gente deixa um boleto atrasado, a gente vai pagar com multa. A gente precisa resolver quitar esse débito em algum momento. E para isso que serve o planejamento reencarnatório. Para a gente organizar as diretrizes básicas mais abrangentes da vida que a gente vai começar. Então, o planejamento reencarnatório tem esse objetivo. A gente organizar basicamente a diretriz maior do que é que a gente vai passar ao longo da vida. Agora, será que tudo está escrito nesse livro da vida? Vamos entender um pouquinho mais. A gente sabe que essas metas que a gente vai organizar ao longo da próxima existência têm o objetivo de reparar aquelas faltas cometidas na vida anterior. Sim, a gente começa a vida devendo, hoje aqui, a gente não é um espírito novo, pronto, puf, surgi aqui agora e não tem nada no passado. Não, a gente tem muita coisa aí anotadinha no nosso perispírito, que é onde a gente organiza todas as nossas experiências ao longo da nossa evolução. Então, aqui no nosso estudo a gente traz, tem como objetivo estabelecer metas e condutas para a reparação das faltas cometidas, da transformação da vingança do ódio em perdão e do melhoramento geral do indivíduo como ser eterno que é. Esse processo todo de melhoramento é necessário para que somente seres perfeitos possam habitar em mundos perfeitos. Claro, se a gente quer viver num mundo feliz, se a gente quer viver num mundo perfeito, um mundo com espíritos evoluídos, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que ser um espírito evoluído também. A gente precisa ser um espírito evoluído também para que a gente possa habitar em mundos mais evoluídos. Então, o planejamento reencarnatório tem esse objetivo. Resolver essas mazelas que a gente deixou com outras pessoas e resolver também as próprias marcas que a gente deixou no nosso perispírito.
Então, a explanação básica do que é esse planejamento reencarnatório é isso. Existe um rascunho mais abrangente, um contexto maior que a gente vai ser inserido quando a gente reencarna. Pode ser que a gente vá encarnar numa família, por exemplo, muito abastada, uma família muito rica, que vai trazer muito conforto, uma família, de repente, com um apoio familiar bastante grande, então os pais estão ali juntos, a família está próxima, os pais vão conseguir viver muitos anos com aquela criança, passando virtudes, passando educação, doutrinando, orientando aquele espírito que está voltando para a Terra. Esse é um contexto. Pode ser que também uma outra criança, um outro espírito, né, ele reencarne numa família com muita violência doméstica, uma família com muitas dificuldades financeiras, de repente, e então é um outro contexto. Agora, a gente sabe que o ambiente influencia muito na gente, mas a gente não é vítima do ambiente. Então, o meio ambiente influencia muito no homem, mas não necessariamente nós somos fruto de todo esse ambiente, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Naturalmente, que uma criança que, por exemplo, não teve oportunidade de receber as virtudes, a educação dos pais, e ela não sabe discernir exatamente o certo do errado, essa criança tem mais probabilidade, por exemplo, ir para o mundo do crime, ou de repente cometer muitos erros que uma outra criança que recebeu o apoio humilde, mais educado ali daqueles pais, aquela criança talvez não cometa tantas falhas assim. Mas existe espírito melhor ou pior? Não, está todo mundo no mesmo barco, gente. A questão é o quanto que nós vamos tomar as melhores decisões ao longo da vida. Então, o contexto que a gente foi inserido durante a nossa reencarnação, durante a nossa volta à matéria, é apenas um contexto que vai trazer uma série de provas que nós precisamos lidar. Mas esse contexto não define que nós seremos. É apenas um contexto. É muito importante que a gente coloque isso para a consciência mesmo, para a gente poder conversar, debater sobre isso. Porque nem toda pessoa que nasce numa família humilde, que, por exemplo, tenha dificuldades financeiras, não necessariamente essa pessoa não vai conseguir desenvolver um conforto financeiro, um conforto material. Não é porque uma criança que nasceu num seio muito conturbado, com uma família muito desequilibrada, necessariamente vai se tornar um indivíduo desequilibrado. É um contexto que traz uma série de provas, mas cabe ao indivíduo conseguir superar cada uma dessas provas. Ficou claro até aqui? É importante a gente saber isso, porque aquela história de berço de ouro, ou então, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, não. Vamos lá. A gente precisa entender que existe o contexto e existe a série de decisões que a gente consegue tomar ao longo da nossa vida. Vamos avançar um pouquinho aqui no nosso estudo. Vamos lá. Uma analogia que a gente faz bastante ao longo da nossa do contexto comum, né, contexto popular, é que a vida é uma escola. Né? E quando a gente fala que a vida é uma escola, a gente começa a entender agora pelo ponto de vista do planejamento reencarnatório. Olha que interessante. O Ministério da Educação como um todo, assim, ele diz aos professores, olha, vocês precisam explicar, por exemplo, ciência para as crianças. Em determinado grau, em determinado ano da escola, as crianças precisam aprender sobre o sistema circulatório, sistema digestório, ou então sobre o sistema nervoso, ou então não, as crianças precisam aprender agora a história do Brasil. Então, durante esse ano todo, vamos estudar a história do Brasil. Legal. Então, existe uma visão geral. Aquela matéria, aquele conhecimento, história do Brasil, precisa ser transmitido para aquele serzinho que está no ano letivo, que veio para a vida. A vida é uma escola. Mas cabe ao professor a liberdade de escolher
como que ele vai transmitir este conhecimento. Então, lembra aqui das épocas de escola que alguns professores gostavam de transmitir o conhecimento lendo o texto com a gente. Como é que foi na tua época? Você tinha professor que lia o livro, praticamente pedia para algum aluno, não, olha, lê o próximo parágrafo, e o aluno lia. Agora outra pessoa, lê a próxima página. Você lembra disso? Alguns professores têm essa didática, né? Utilizam o livro mesmo da matéria para a gente ir lendo, sublinhando, a gente passando folha a folha daquele livro. Outros professores têm um estilo diferente de ensino. Eles podem, por exemplo, propor debate. Olha, para a próxima aula vocês vão ler o capítulo tal e a gente vai organizar uma roda que a gente vai debater. É uma outra forma de ensino, não é? É a mesma matéria, mas o professor utilizou o livre-arbítrio dele para transmitir aquele conhecimento de forma diferente. E aí a gente vai aproveitar essa analogia da vida na escola para perceber que, num contexto igual, com o mesmo conhecimento que precisa ser transmitido, as pessoas têm a liberdade de escolher como que vão absorver aquele conhecimento. Então o professor pode ter escolhido transmitir com uma forma interativa e o outro de uma forma mais expositiva. Tem certo e tem errado? Não, são modelos diferentes, assim como nós podemos lidar de formas diferentes. Muitas vezes a gente consegue enxergar dois irmãos que nasceram na mesma família tomando decisões e encontrando caminhos completamente diferentes. Talvez você conheça dois irmãos que tiveram caminhos muito diferentes, talvez você seja um deles. E a gente consegue entender também num outro ponto de vista, o ponto de vista do aluno. Olha que legal isso daqui. Nós, quando a gente reencarna, né? A gente nasce criança, naturalmente, então a gente está ali que nem uma esponjinha, aprendendo um monte de coisa, absorvendo tudo que o mundo está transmitindo para a gente. Quando a gente chega na escola, a gente pode ou não prestar atenção no assunto. A gente, em algum momento, vai escolhendo, a gente percebe que a gente tem o direito de escolher se a gente vai matar a aula ou se a gente vai assistir a aula do professor de história. A gente pode escolher se a gente vai anotar tudo o que o professor está falando ou se a gente vai botar, por exemplo, um gravador enquanto presta atenção sem anotar nada, só prestar atenção no que o professor está falando e depois vai ouvir novamente a aula do professor. Tem pessoas que gostam de fazer resumão. A minha esposa, por exemplo, ela adorava fazer fichinha, sabe? A gente estudava juntos e ela fazia um monte de fichinha e depois a gente ficava praticamente aquele resumão, né, das fichinhas de toda a matéria ali. Era uma excelente forma que ela tinha de estudar. Então o aluno também tem o direito, tem o livre-arbítrio de escolher como que ele vai lidar com aquele conhecimento que ele está absorvendo. Novamente, nós, na nossa vida, nós escolhemos como que nós vamos lidar com os desafios no trabalho, com os desafios com a saúde, nos desafios com a vida financeira. Se nós vamos fazer fichinhas, se nós vamos decorar a matéria, ou se a gente vai deixar a vida me levar. Então, tudo isso faz parte do livre-arbítrio. A gente está trazendo essa questão porque muitas vezes, quando a gente pensa em planejamento reencarnatório, a gente cai na ideia errada de achar que se está tudo planejado, não importa o que eu vá fazer, eu nunca vou sair daquele caminho porque já está planejado. Nananina, não. O professor tem a liberdade de escolher como que ele vai transmitir o conhecimento para os seus alunos e nós, alunos, também temos a liberdade de escolher como que a gente vai absorver aquelas lições ou optar por não absorver e depois repetir de ano, não é verdade? Então, vamos para mais um ponto aqui do nosso estudo. Ah, legal. Esse ponto aqui também é uma dúvida muito frequente que a gente tinha aqui, que talvez você já tenha parado para pensar nisso. Tudo bem, Rodrigo, eu entendi que existe um planejamento mais abrangente que foi organizado para que eu viesse na matéria e eu passasse por alguns desafios. Show! Quem foi que fez esse planejamento? Quem foi que organizou isso? Será que foi Deus que parou, escreveu o livro da vida de cada um de nós e falou para a gente seguir? Será que tem intermediários?
Sim, existem intermediários, existem espíritos mais evoluídos do que a gente. Né? Então, existem espíritos que estão preparados, que estão estudando cada um dos nossos passos e sabem exatamente onde é que o calo aperta mais, onde é que dói mais, onde é que a gente está errando mais, onde é que a gente está acertando mais. Então, esses espíritos que fazem parte desse, se assim poderíamos dizer, uma linguagem aqui mais informal nossa, como se eles fizessem parte de um grupo reencarnatório, como se participasse de um ministério da reencarnação. E eles estão ali acompanhando a gente e percebendo, olha, Rodrigo, tinha muitas coisas que você tinha que ter feito lá quando você encarnou no Rio de Janeiro, como Rodrigo, e você não fez. Então, para a próxima vida, a gente está pensando aqui no seguinte, você vai reencarnar, sei lá, na Argélia, numa determinada família, em que lá você vai ter o desafio XYZ para você reparar aqueles erros que você cometeu lá na década de 90, lá no ano de 2040, que você fez aquelas coisas, vamos resolver nessa família. E aí, a gente precisa entender que se são espíritos mais esclarecidos, eles são gabaritados para nos orientar sobre o nosso planejamento reencarnatório. Então, quem é que escreve esse planejamento? Espíritos, então, mais esclarecidos que estão ali nos orientando na organização do plano que a gente vai seguir na próxima vida. Rodrigo, mas espera aí. Mas eles vão lá, eles definem, eles botam lá o gabarito, fazem assim, ó, puff! E eu reencarno? Eu viro um bebezinho na família dos outros? Não. Eu assino. Gente, a gente assinou embaixo de cada planejamento. Isso realmente aconteceu. Então a gente assina embaixo. Talvez não literalmente, né, gente? Mas a gente faz parte dessa organização. Então os espíritos estão dando uma diretriz, eles estão organizando e conversando conosco. Mas em algum momento em que nós estávamos no plano espiritual, a gente teve uma conversa como essa e a gente disse, ok, bora lá, bora resolver isso. Então, planejamento reencarnatório, a gente faz parte dessa decisão? Faz. A gente faz parte desse planejamento reencarnatório. Então, não é uma coisa imposta por um espírito superior. Vá lá, meu filho, você tem que fazer isso e pronto. Não. A gente está ali conversando. E muitas vezes, quando a gente sai da matéria, que a gente expande a nossa consciência, né, se desenvolvendo no plano espiritual, né, que a gente não tem mais a limitação da carne, a gente começa a perceber um monte de perrengue, um monte de boleto atrasado que a gente tem por aí, e a gente começa a falar, meu Deus, gente, dá conta de eu resolver isso de uma vez? Porque olha quanta vergonha, olha quanta gente eu matei, quanta gente eu fiz sofrer. Não, bota logo uma vida aí para passar todos os meus perrengues para poder ir logo para o mundo ditoso, para o mundo feliz e resolver isso de uma vez por todas. Às vezes a gente fica guloso, a gente quer tentar resolver tudo de uma vez só na vida. Mas você acha que você ia dar conta de resolver pagar todos os boletos à vista de uma vez só? Eu não ia dar conta. Então, também faz parte da função desses espíritos esclarecedores ponderar, ajudar a gente. Olha, Rodrigo, vamos lá. Se você não resolveu aquele perrengue lá em 2022, tu acha que tu vai resolver agora de uma vez por todas? Vamos ser bastante consciente aqui. Vamos resolver isso aqui e aquela coisa lá do século XVII. Vamos resolver essas duas coisas e trazer uma pessoa que te ajudou lá no passado para vir aqui como sua mãe e de repente resolver isso aqui para poder te ajudar. Porque tudo de uma vez, filho, tu não vai dar conta não. E aí é assim que a gente vai organizando o nosso planejamento. Os espíritos, então, mais esclarecidos vão orientando a gente dá o ok e a gente se prepara para a gente reencarnar. Legal? Vamos lá! Então a gente é assessorado por espíritos mais evoluídos que vão apresentando essas nossas necessidades e a gente vai dando check. E as encarnações compulsórias? Já ouviu falar em reencarnação compulsória? O que é uma reencarnação compulsória? É quando o espírito, neste momento, ele não está em condições de opinar, de conversar
Por exemplo, um espírito que cometeu um suicídio, ou então um espírito que está muito confuso, que está muito conectado à matéria ainda, ele ainda não está em condições de poder conversar, de se esclarecer, de compreender o estado que ele está. Então, nesse momento, sim, existe uma encarnação compulsória. Mas, coitado, então não foi respeitado o livre-arbítrio dele. Vamos parar para pensar aqui? Lembra lá do professor? Que o professor escolhia se ele faria um jeito expositivo para estimular os alunos a lerem um livro, ou ele ia estimular, por exemplo, um debate para que os alunos desenvolvessem um senso crítico, um raciocínio? O professor ele também precisa parar para pensar no nível dos seus alunos. Será que aquelas crianças estão prontas para um debate? Ou elas precisam de mais repertório? Será que aquelas crianças já conseguiram desenvolver bem a dicção? Será que não seria melhor ajudá-las a ler em público para poder desenvolver algumas atividades de comunicação, algumas atividades sociais? Então, cabe ao professor escolher a forma de ensino de acordo com as crianças. Da mesma forma, os espíritos evoluídos vão analisar a gente e falar, olha, esse moço aí não tem condição nenhuma de conversar com a gente. Ele precisa reencarnar como uma criança, como se fosse uma criança que não consegue debater, não consegue compreender a situação em que se encontra. Vamos reencarnar esse espírito aqui para que ele consiga resolver essas questões e possa depois voltar para o plano espiritual mais esclarecido. Então, sim, existem reencarnações compulsórias, muitas vezes associadas a suicídio, né, que é o espírito que ainda está preso à matéria por causa do fluido vital que ainda existia. Não foi o fluido vital que acabou com o desencarne natural, né, mas houve um curto-circuito, houve um choque, né, do fio de prata que nos conecta ao mundo, ao corpo material. E o que aconteceu? Fica aquele fluido vital ainda naquele espírito, ele precisa estar conectado à matéria, mas ele está no plano espiritual, ou seja, está completamente perdido. Então, muitas vezes, o espírito suicida, ele volta numa reencarnação compulsória para, entre aspas, tá? Gastar aquela energia, aquele fluido vital, para depois ele voltar novamente para o mundo espiritual e começar a se compreender. Todo espírito suicida tem reencarnação compulsória? Não, tá? É apenas um exemplo de reencarnações compulsórias que a gente tem aqui. Vamos lá, acabei falando do suicida, né? Mais um ponto que eu trouxe aqui, que a gente trouxe aqui. Então, ele precisa gastar esse fluido vital, então muitas vezes ele não está em condições ainda de conversar, de compreender, de fazer parte dessa banca, digamos assim, do plano reencarnatório, tá bom? Outro ponto muito legal aqui. E quem fez mau uso do poder durante uma encarnação? Ou então uma pessoa que fez mau uso do próprio corpo, que não respeitou o próprio corpo numa vida. Como é que é o planejamento reencarnatório dessa pessoa? Olha, a gente precisa parar para perceber que o universo está o tempo todo buscando equilíbrio, concorda? Então, se uma pessoa ela reencarnou e ela teve merecimento, ela teve oportunidade de estar numa posição de destaque e de poder. Ela exercia poder sobre muitas pessoas, mas ela fez isso de forma equivocada. Ela usou mal o poder. O que a balança do universo faria? Que essa pessoa, numa outra situação, precisasse vir não como líder, mas como liderado, para poder compreender o mundo de um outro ponto de vista. Imagina se todos os grandes líderes voltassem à vida como outros grandes líderes. Qual é o ponto de vista que esse espírito sempre vai ter? O ponto de vista de cima, não o ponto de vista de baixo, não o ponto de vista do outro lado. E um espírito evoluído nada mais é que um espírito que tem uma consciência mais global, que já somou vários pontos de vista. Então é importante a gente perceber que uma pessoa que hoje está num cargo de poder, é de que, nossa, mas essa pessoa ela faz tanto mal para os outros. Existe um motivo para ela estar ali. Pode ser uma baita de uma prova
dinheiro, muito poder, muita beleza, muitas vezes são grandes provas para aquele espírito. E aí cabe àquele espírito decidir quais são as decisões que ele vai tomar ao longo daquela encarnação. Se ele vai usar o poder para o bem ou para o mal. Se ele vai usar a beleza, se ele vai usar o dinheiro, por exemplo, para o bem ou para o mal. Então, quando um espírito utiliza mal a sua beleza, o seu poder de influência de forma geral, ele sim vai precisar restabelecer esse desequilíbrio que ele criou na vida das pessoas. Se a gente parar para pensar de uma forma mais genérica, digamos que um senhor feudal que escravizou muitas pessoas, numa outra vida, ele pode vir, talvez, como um servo de uma outra família. Mas aí ele vai ter que tomar a chicotada, ele vai ter que passar aquele perrengue? Sim ou não. Talvez ele venha um servo de um patrão bondoso. De um patrão que, dentro da questão cultural daquela época, que ainda existiria servidão, ele pelo menos recebia respeito. Para que ele compreenda, opa, é assim que eu deveria lidar com as pessoas que estão me servindo, digamos assim. Olha, eu deveria lidar com amor, porque essa pessoa está lidando comigo com amor. Então, não necessariamente a gente paga na mesma moeda, digamos assim, né? Se eu cortei a cabeça de alguém, alguém precisa cortar a minha cabeça. Não necessariamente. Eu preciso compreender o meu erro na próxima reencarnação ou nas reencarnações futuras para que eu possa resolver esse desequilíbrio que eu causei no universo. Então, você está percebendo que tem livre-arbítrio para dedéu, né? O planejamento ele faz uma criação mais abrangente, mas as nossas escolhas no dia a dia são livre-arbítrio. É aí que a gente realmente influencia na nossa vida e na vida das outras pessoas. Mais um pontinho legal aqui, vamos lá. A missão. E quando alguém vem em missão, como é que é esse planejamento? Muitos espíritos mais evoluídos vêm em missão para poder ajudar outros espíritos que estão em necessidade. Digamos que o Rafael, né, ele está ali durante o planejamento reencarnatório dele e os espíritos estão falando, olha, Rafael, você vai voltar como Jéssica na próxima vida, você vai precisar passar por diversas provações só num corpo de mulher para você passar por esses desafios e você vai passar por isso, isso e isso. E como vai ter um desafio bastante grande para você recuperar várias outras coisas do passado, vai vir um fulaninho que vai encarnar em missão para poder ajudar você e outras pessoas da sua família. Pode isso? Claro que pode. Mas não é porque uma pessoa é X ou Y merece mais ou menos. Não. O espírito em missão, ele está indo porque ele também tem questões para resolver. Todos os nossos mentores de luz, eles já estão muito mais evoluídos do que a gente. Mas quanto mais a gente evolui, esse é um ponto que durante o estudo veio para a nossa cabeça e a gente achou interessante. Quanto mais evoluído a gente se torna, mais consciente dos nossos erros a gente fica. Quanto mais evoluído a gente se torna, mais consciente dos nossos erros a gente também se torna. Então, o espírito que já está lá ajudando todo mundo na colônia, no plano reencarnatório, ajudando um monte de coisa, ele sabe que ele precisa resolver uma questãozinha do passado. Então, muitas vezes, ele reencarna em missão para ajudar algumas pessoas, mas também porque ele precisa resolver uma questão do passado. E quanto mais o espírito se depura, mais ele evolui para poder habitar, então, lugares cada vez mais felizes. Entendeu? Vamos lá. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo no vídeo, tá bom? Obsessores. Isso é um assunto legal também, ó. E as inimizades? Um espírito obsessor pode vir atrás de mim quando eu reencarno? Pode. Mas vamos lá. Vamos tentar entender aqui. O que é um espírito obsessor?
né? É alguma inimizade que a gente criou por algum motivo ao longo das nossas existências. Então ele vem atrás de mim. A gente precisa entender que nós somos energia, certo? Então a energia, ela entra em sintonia, ela se afiniza com a energia que está no mesmo estado vibratório. Então muitas vezes acontece da gente entrar num duelo, da gente gerar uma vingança ao longo de uma existência. E a gente é tão burro com isso, gente. Meu Deus do céu, me acompanha aqui, vamos lá. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito sobre isso, sobre o duelo. E a gente é teimoso e o quanto que a gente ainda vai carregando essa história de vingança e duelo ao longo das nossas vidas. Imagina a situação, tá? Tô eu numa vida com um inimigo meu. E a gente está num duelo literalmente de bang-bang, tá? Os dois com a arma aqui. Aí um vai lá, dispara, pum, pronto, e mata o inimigo. Acabou ali? Pronto. Agora o mocinho que matou o bandido, agora ele vai ficar com a mocinha e vão viver felizes para sempre. Não. Aquele espírito que acabou de desencarnar de forma violenta, ele agora tem uma conexão com a pessoa que cometeu aquele ato. Então, se ele conseguir se conectar com a energia da pessoa que cometeu aquele ato fatal, ele se torna um obsessor desse, entre aspas, mocinho aqui. Então, toda vez que a gente participa de... Esse é um duelo literal, tá, gente? Mas toda vez que a gente tem atos vingativos ao longo da nossa vida, a gente cria conexões tóxicas com as outras pessoas. E muitas vezes essas conexões duram séculos. Vidas e mais vidas de inimizades por causa de um duelo besta de uma outra vida. Então imagina essa situação. Essa pessoa desencarnou e vai ficar esperando essa desencarnar. Aí quando essa desencarna, elas ficam aqui de briga. Aí essa aqui vai reencarnar. Aí ela reencarna. Aí essa aqui, quer saber? Agora eu vou atrás de você. E ela fica empezinhando a vida dessa pessoa. Que essa encarnada, ela nem se lembra desse daqui. Ela só está vivendo a vida dela. Aí essa aqui vai e reencarna. E pronto. E elas se encontram e entram em conflito novamente, porque nós somos energia. Então a gente entra em conflito novamente. Quando que isso acaba? Quando a gente pratica o perdão. Quando a gente está saciado ou moralmente evoluído a ponto de falar, deixa isso para lá, não aguento mais essa confusão da gente se perseguindo. E aí entra o planejamento reencarnatório. Essas pessoas que são inimigas, elas podem vir numa outra vida como irmãos. Podem vir numa outra vida como pai e filho, como mãe e filho, para que desenvolvam um amor maternal, fraternal, paternal, enfim, para que elas possam se perdoar, que elas consigam caminhar em harmonia ao longo das existências. Então, essa questão de duelo, de vingança, né? Essa questão do obsessor, dos espíritos em sofrimento de forma geral, o planejamento reencarnatório ajuda a gente a conectar, mesmo que de forma aparentemente forçada, vai vir como irmão. Pronto, agora vai lá e vocês, crianças, se resolvam. Justamente para poder começar a depurar toda essa energia negativa que a gente nutriu ao longo de tanto tempo. Para a gente reparar essas mágoas. E aí vem uma pergunta final que a gente trouxe aqui para o nosso encontro e qualquer dúvida, novamente, bota aqui embaixo, tá? A pergunta final do nosso estudo de hoje é: e se eu não quiser reencarnar? Mas olha só, aqui na colônia tá tão legal, tem um lago bonito, tem aula de música, é paz, é uma meditação, é maravilha, não quero reencarnar não. E voltar para o planeta Terra, Deus me livre, passar trânsito, passar aqueles perrengues todos. Olha, o que vai acontecer? Enquanto a gente está no plano espiritual, a gente não está sentado numa nuvenzinha olhando para o céu. A gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente está se desenvolvendo. Lembra que eu falei que quanto mais evoluído é o espírito, mais consciente dos débitos dele ele está? Por quê? Porque se a gente quer ir para um plano mais evoluído, a gente precisa elevar a nossa vibração. A gente precisa estar mais depurado para habitar um lugar mais evoluído. Se eu estou vendo as pessoas todas no meu plano espiritual evoluírem,
Se o plano espiritual ele tem pessoas cada vez mais puras e eu sinto que eu não estou evoluindo, a minha própria consciência vai me empurrar para a reencarnação. Eu mesmo vou começar a me cobrar que eu também reencarne para eu poder resolver os meus débitos, evoluir um pouquinho mais e continuar nessa mesma faixa, sintonizado com essas pessoas de bem. Então, eu posso não querer reencarnar durante um tempo, sim, mas em algum momento a sua própria consciência vai te impulsionar isso, para que a gente continue na lei do progresso, para que a gente continue evoluindo todos os dias. Eu espero que você tenha gostado desse nosso estudo, dessa nossa conversa aqui sobre o plano reencarnatório. A gente curte muito esse assunto, é muito legal. Eu particularmente gosto muito desse assunto, mas a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre se desenvolvendo. Então qualquer dúvida que você tiver, coloca no comentário do vídeo aqui embaixo e a gente segue para os próximos estudos aqui do ESG. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.